Olá, tudo bem? Nesta videoaula, nós aprenderemos sobre a definição de um objeto matemático extremamente importante na nossa disciplina, o vetor. Neste contexto matemático, nós definimos um vetor como um conjunto infinito de segmentos orientados que possuem mesmos módulos, direções e sentidos. Muita atenção ao que essa definição quer dizer, tá? Eu estou dizendo que um único vetor é definido como um conjunto de infinitos segmentos que possuem um mesmo trio de informações iguais, tá? Possuem o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Vamos compreender essa definição, tá? O que ela quer dizer através de um exemplo. Vejamos. Considere os vetores U, V e W. E eu proponho a seguinte questão. Os vetores U, V e W possuem o mesmo módulo, direção e sentido? Observe que esses três vetores em questão estão sobre retas diretoras paralelas. Então, de fato, são vetores que possuem uma mesma direção, tá? Em relação aos seus sentidos, os três vetores apresentam o sentido de baixo para cima, portanto, também possuem essa informação coincidente. Tá? Em relação aos seus módulos, né, ao seu tamanho, ou ao que a gente pode chamar também de sua magnitude, tá? Os vetores U, V e W também apresentam o mesmo tamanho, o mesmo módulo. Portanto, a resposta para essa minha pergunta é sim. E o mais interessante sobre essa reflexão é que, apesar de os vetores U, V e W estarem sendo representados por cores distintas, estarem localizados, né, em lugares geométricos distintos nesse plano que vocês estão visualizando, tá? Eles, de fato, representam o mesmo vetor, U igual a V igual a W, portanto. Por quê? Porque são três vetores que, apesar de estarem deslocados, né, estarem ocupando lugares distintos no plano, tá? Eles possuem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, se você pensar um pouquinho além, né, observe que eu poderia escrever novos vetores em lugares geométricos distintos em todo esse plano, tá? Ou até no espaço tridimensional, eu poderia me retirar desse plano, né, e continuar desenhando vetores com a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo dos vetores U, V e W. Eu poderia obter, portanto, um conjunto infinito de segmentos que possuem, sim, esse mesmo trio de informações, tá? Então, dessa maneira, a gente compreende, tá, o que quer dizer um vetor no nosso contexto matemático. Dessa maneira, nós concluímos a nossa videoaula, onde pudemos compreender o que significa um vetor matematicamente falando. Muito obrigada!